Gente querida, graça e paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma live, mais um momento devocional para nós, caminhando com Jesus no Evangelho de Marcos. Então estamos aqui nessa quinta-feira. Hoje é dia 9 de julho. Tem uma avenida em São Paulo com esse nome, né? 9 de julho. Não estou lembrando muito aqui de alguma data especial para o dia 9 de julho, um acontecimento especial, mas estamos aqui mais um dia que o Senhor nos deu, por sua bondade, misericórdia. Mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, mais um dia de desafios, mais um dia de atividades. Estamos aqui para mais esse dia, né? A Zuíla já está com a gente. Graça e paz do Senhor. Muito bom dia. Estamos aí. Hoje amanheceu um dia um pouco nublado. Parece que vai ser um dia daquele tipo meio que mais ou menos, né? Nem muito sol, nem muito... Um dia com nuvens. Mas um dia que o Senhor nos deu. Então estamos aqui para mais uma live. A Zenira, muito bom dia, minha Zenira está sempre com a gente. Que Deus te abençoe. Estamos aguardando aí os irmãos e irmãs chegarem. Nosso momento devocional. Queremos reforçar aí que hoje nós temos curso de teologia à noite, 20 horas. Estaremos juntos. O texto já foi publicado, já está no WhatsApp e também já está no Facebook. Você pode ler o texto durante o dia, anotar seus comentários, suas dúvidas. E aí à noite nós vamos bater um papo. 20 horas, tá bom? É o curso de teologia para o que der e vier. É o módulo 4, vivendo hoje a esperança do fim. Então nós estamos aguardando os irmãos entrarem aí, estarem conosco neste dia, nesta quinta-feira. Já estamos na quinta-feira, dia 9. Lídia, muito bom dia, Lídia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, o Mágio, a Tamires, o Guimel. Deus abençoe vocês. Abençoe sua casa, que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Para mim tem sido um enorme privilégio. Sônia Maria Alves, Neuzinha, Deus te abençoe. Muito bom dia, Silvana. Muito bom dia. Então, quero reforçar mais uma vez que hoje à noite nós temos o curso de teologia, tá? É a segunda lição. Hoje nós vamos ver os fundamentos da esperança cristã. Eu quero falar, nós estamos falando de fim do mundo, né? Fim dos tempos. Isso na teologia é chamado de escatologia, que é a gente tentar entender as últimas coisas, os últimos acontecimentos, ok? E hoje especialmente vamos falar dos fundamentos, da base. Como esse assunto é um assunto complicado, tem muita coisa complicada, né?
A gente quer falar daquilo que é mais básico primeiro, que é fundamento, para depois a gente entrar nas questões um pouquinho mais complicadas. Então, hoje vou falar dos fundamentos da esperança cristã. É a segunda lição do módulo 4 de Teologia para o que der e vier. Esse módulo 4 tem o título de Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Obrigado, Lídia. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe também sua família. Obrigado pelas orações. Como eu disse ontem no culto, eu tenho sentido mesmo a graça de Deus na minha vida e com certeza são as orações de vocês. As orações dos irmãos sobre a nossa família aqui. Nós estamos vivendo um momento de transformação mesmo, de muita mudança para nós. Mas tem sido um desafio estimulante. Deus tem nos abençoado muito. Eu tenho certeza que isso é por causa das orações dos irmãos, das irmãs. Eu agradeço imensamente ser lembrado, né, minha família ser lembrada nas suas orações. Então Deus te abençoe. Estamos juntos aqui, né? Como eu tenho falado, essas devocionais, elas estão me abençoando muito, porque eu posso compartilhar com vocês. Eu já estava, na verdade, fazendo leitura do Evangelho de Marcos, e me senti mais estimulado a estar aqui com vocês para compartilhar. E ao compartilhar, a gente caminha juntos. Aprende juntos, né? Então isso é bênção de Deus para a nossa vida. Então vamos lá. Hoje nós temos Marcos, capítulo 14, versículo 43 até o 51. Aqui é quando Jesus é preso, né? É a prisão de Jesus. Cleusa, muito bom dia, Cleusa. É a prisão de Jesus e eu quero orar antes, para a gente ler o texto depois e falarmos um pouquinho sobre este texto hoje, que é a palavra de Deus para nós nessa manhã, tá bom? Vamos orar. Senhor, agradecemos mais este dia, mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu, mais um dia de vida, podemos abrir os nossos olhos, acordar, estamos aqui, isso é um privilégio do Senhor, te louvamos por isso, obrigado pela companhia dos irmãos e irmãs que estão conosco e pedimos que a leitura da tua palavra possa nos abençoar nessa manhã, que cada um possa receber a porção da palavra para alimentar a sua vida, a sua alma, seu coração, sua mente, isso possa ser para nós bênção do Senhor no dia de hoje. Queremos ouvir tua voz, queremos a tua direção em nossa vida. Por isso nós pedimos que o teu Santo Espírito nos dirija, nos fortaleça, nos recobre o ânimo, ó Deus, a fé, possamos caminhar juntos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, gente. Marcos 14. Alex, muito bom dia, Alex. Marcos 14, verso 43 a 51. Marcos 14, 43 a 51. Tá bom? Diz assim: E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Maria, muito bom dia, Maria. Deus abençoe você, Isaías. Verso 46. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote
e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para se cumprir as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem coberto seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Este é o momento de trevas, momento em que Jesus é preso. Isso é narrado nos 4 evangelhos. Isso tem também em Mateus, tem também em Lucas, tem também em João, com detalhes diferentes, né? Alguns detalhes, inclusive, importantes a serem mencionados. Por exemplo, aqui fala que um dos discípulos cortou a orelha de uma pessoa, de um dos soldados, um servo do sumo sacerdote, e na verdade o nome dele era Malco, nos diz João, e nós somos informados também que esse discípulo era Pedro, né, que fez isso, cortou a orelha do sacerdote com uma espada, e Jesus pede para ele se acalmar, e fala para ele, um dos evangelhos diz que Jesus curou esse homem que teve a sua orelha cortada. Os evangelhos também dizem que Jesus repreende Pedro e diz: aqueles que lançam mão da espada, a espada perecerão, né? Isso é mencionado. O Evangelho de João também menciona que quando Jesus é encontrado por Judas e esses homens, e eles perguntam à noite quem é Jesus, ele fala: sou eu. Eles caem por terra, né? Tomam um susto, caem por terra. Isso está no Evangelho de João, nos falando sobre isso. E a ênfase de Jesus, que aparece aqui também em Marcos, de que tudo aquilo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Tem um momento nos Evangelhos, o Evangelho de Mateus, que diz que Jesus disse para Pedro: você não acha que nesse momento, se eu pedir para o Pai, ele não vai enviar mais de 12 legiões de anjos? Mas é preciso deixar acontecer aquilo que está previsto na Escritura. Então tem vários detalhes nas outras narrativas dos Evangelhos, mas a história basicamente está aqui. A história é conhecida. E eu gostaria hoje de meditar com vocês um pouquinho nos contrastes que nós temos aqui, né? Nós temos alguns contrastes aqui, alguns contrastes que nos ensinam algumas coisas importantes para a nossa vida, né? O primeiro grande contraste que nós temos falado muito é essa declaração triste, primeiro, de que Judas é um dos 12. Ele é um dos discípulos que viu o que Jesus fez, que contemplou os milagres de Jesus, que ouviu os ensinos de Jesus, que caminhou com Jesus, mas teve o seu coração virado a ponto de trair Jesus com um beijo, né? Num dos evangelhos, Jesus pergunta para ele: é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Né? Daniel, Célia, Dani, muito bom dia. Então Judas é um dos discípulos que acompanhou de perto, mas que se torna um traidor mordaz, né? Um traidor cínico, que vem com Jesus para poder identificá-lo, lhe dá um beijo, né? Um beijo da traição. Contraste terrível, né? O beijo é algo voltado para a fraternidade, para o amor, para a consideração, né? O beijo indica isso. Indica que a relação com a pessoa é uma relação próxima, saudável, positiva. Mas o beijo aqui indica outra coisa.
Ele está mostrando quem é Jesus para ele ser preso. É um brejo que trai. Um dos discípulos próximos de Jesus comete essa atrocidade terrível, cínica, tem um tom diferente da negação de Pedro, né? Como eu já falei aqui, e vou falar mais vezes. Pedro, no seu coração impetuoso aqui, inclusive, parece muito corajoso, porque ele quer reagir, ele pega a espada e quer cortar. Eu acho, inclusive, que ele queria, na verdade, cortar a cabeça do servo. É que ele deve ter desviado e pegou na orelha, né? Mas ele queria cortar a cabeça do cara. Mas Judas aqui nós temos esse contraste, né? E também está dizendo aqui que ele vem, uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. A gente vê aqui o lado negro da religião, o lado podre, né, da religião, o lado escuro da religião. Quando a religião está a serviço do mal. Nós temos aqui gente que representa o povo de Deus, gente que representa as promessas de Deus, porque são não só do povo de Israel, mas são dos principais escribas, gente que conhece a Bíblia, né? Gente que lê a Bíblia, gente que copiava a Bíblia, gente que falava em nome de Deus o tempo todo. Vem com porrete, vem armada, né, para pegar Jesus. Que contraste danado esse, né? Terrível. Aqueles que deveriam ser os representantes de Deus estão contra Deus. Sofia, Teresa, muito bom dia. Então aqui é um alerta para nós, né? É um alerta para todos nós. Linguagem religiosa não basta. Paramentos religiosos não bastam, né? Instituição religiosa não basta. Ritual religioso não basta. Não é nada disso que, de fato, alegra o coração de Deus, não é nada disso que Deus está interessado. Isso tudo, aliás, pode ser muito nocivo e enganoso. Às vezes é melhor estar fora do que estar dentro. Se a religião tem sido na história instrumento de libertação, de salvação, ela também tem sido instrumento de opressão, de maldade. E aqui está, vamos dizer assim, o ápice, né? O momento mor da religião como instrumento do mal. E interessante também que aqui não se coloca a culpa no diabo, tão somente, né? Aliás, ao longo dos evangelhos já vimos isso. O diabo, na verdade, é um intruso, é um aproveitador, é um oportunista. Então eu vejo alguns aí, inclusive, falando isso, né? Tudo é o diabo, a culpa é do diabo, pelo mal, pelas doenças. Não é, gente, não é verdade. Isso não é evangelho, não é isso. A questão toda é a relação do ser humano com Deus, é a maldade humana. O diabo só age onde a maldade humana lhe dá oportunidade. Então o que nós temos aqui, bom dia Marlene, o que nós temos aqui é a religião às avessas. Temos o contraste de um discípulo de Jesus que acompanhou Jesus, mas ainda assim agiu desse jeito. E gente que deveria ser representante de Deus, que vem vestido com paramentos, né? Vem com todo um equipamento, com toda uma tradição, toda uma história de representantes de Deus, que na verdade fazem o mal. E isso aqui, gente, depois vai acontecer com a igreja. A própria igreja de Jesus também vai fazer isso. Vai perseguir, vai prender, vai mandar matar aqueles que a ameaçam, né? Existe uma diferença entre defesa da fé, entre um pastor que quer cuidar das suas ovelhas e proteger as suas ovelhas, e alguns que, na verdade, agem tentando proteger interesses pessoais, porque eles já têm algo a perder, né? Religiosos que já construíram uma estrutura religiosa e têm algo a perder. E às vezes, ou às vezes não, muitas vezes, eles protegeram o que eles tinham a aprender à custa de vidas, de pessoas. Eu já mencionei, eu li
terminei de ler um livro chamado Cristianismos Derrotados, e lá fala do primeiro indivíduo, chamado Prisciliano, que foi morto pelas mãos da igreja, lá no século IV. Século IV é o momento em que a igreja se casa com o Império Romano. Todo mundo sabe disso, né? O imperador Constantino se declara cristão, aí a religião cristã se torna a religião oficial, obrigatória. É nesse período aí que a igreja também começa a caça às bruxas, começa a querer proteger, vamos dizer assim, a doutrina santa, mas no fundo, é proteger os interesses da igreja. E aí, apesar do protesto de bispos e líderes da época, a igreja, a grande igreja, levou à morte o primeiro homem que morre por ser herege, chamado Prisciliano. E vários outros. Depois você sabe da Inquisição, de várias histórias. E não é só católico não, tá? E protestantes também fizeram isso, mandaram matar, consentiram na morte, na execução de pessoas. Já houve muito ódio, o chamado ódio teológico, né? Ódio em nome de Deus, uns dos outros. Que coisa terrível. Então, esse contraste, é bom lembrar que nós não estamos longe disso. Então é sempre um alerta para nós. Que coisa triste, né? Quando a gente lê os evangelhos, como eu disse, a gente sempre pensa, a gente sempre se vê do lado de Jesus. Será que eu estaria mesmo do lado de Jesus? É uma pergunta que nós temos que fazer, né? Uma pergunta que nós precisamos responder. A religião, infelizmente, muitas vezes é instrumento do mal. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tenho uma preocupação enorme com essa história do Brasil evangélico, né? Não é que eu não deseje que o Brasil seja abençoado. Lógico que a gente pensa por um lado, né? Poxa, se a gente tiver um Brasil de maioria de crentes, né? Pessoas que levam o evangelho a sério, tanto melhor para o Brasil. É verdade. Mas isso pode facilmente se inverter. E aí, em nome de Deus e do evangelho, outros interesses acabam sendo, na verdade, privilegiados, que é o que a gente tem visto aí. Infelizmente, os maus exemplos da própria bancada evangélica, né? Que já foi deputados, políticos que já foram pegos, aí distribuindo dinheiro, ainda fazendo oração, agradecendo a Deus por dinheiro ilícito, por dinheiro, na verdade, desviado, corrupto. Isso foi flagrado. Então, que coisa terrível, isso, terrível. Gente que foi eleita pelo povo evangélico, falando em nome de Jesus, e depois age assim. Então a gente não pode ser ingênuo, né? Porque essa é a realidade. Abrir o olho para essas coisas. Abrir muito olho para isso. É lamentável. Pior ainda quando a gente é cúmplice, né? Dessas coisas. Então, aqui nós temos um contraste terrível. Entretanto, nós temos aqui Jesus. Nós temos os discípulos que fogem, se acovardam. Aliás, na verdade, de uma certa forma, há um dos evangelhos que diz que Jesus pede para que os seus discípulos sejam liberados. Olha, vocês estão atrás de mim, deixa eles embora. E eles vão. Eles deixam e eles somem, vão embora. Né? E até melhor, porque eles querem prender só Jesus. E aquela ideia antiga, né? Prenda o líder. Se você quer abafar o movimento, prende o líder. Tortura o líder, né? Castiga o líder de maneira exemplar e você vai afetar o movimento. Só que frequentemente isso vira ao contrário. É o caso aqui que vai acontecer também com Jesus. Então o traidor se aproxima de Jesus, dá um sinal, e esse sinal é o sinal da fraternidade, do beijo, da comunhão, do amor, que na verdade aqui tem outra intenção. Que coisa terrível esse contraste também, né? Usar um símbolo do amor, da fraternidade, né, da consideração, para trair. Então isso aqui também, esse contraste nos fala da natureza humana, né? Que terrível isso. O ser humano é terrível. O que o pecado fez conosco. Há pessoas que são capazes de atos nobres e ao mesmo tempo... Aliás, há pessoas não. O ser humano, vamos nos incluir nessa, não tira a gente dessa não. O ser humano é capaz de atos nobres e o mesmo ser humano que pratica atos nobres pratica também atrocidades. Tá?
Isso a história mostra. Pessoas que tinham um comportamento assim, gentil, amável, exemplar, mas que no fundo eram assassinos terríveis. Há muitos casos assim, né? As pessoas falam, nossa, eu não posso acreditar que aquela pessoa tão amável, tão bondosa, né? Não é possível, que não é capaz de matar uma mosca. Você vai ver que é um assassino frio. Então, que terrível é a natureza, como ficou a natureza humana. Esse é um dos aspectos importantes, né, que a gente precisa lembrar. A Bíblia diz que nós, aliás, tenho citado várias vezes, né? Enganoso é o coração de Jeremias e desesperadamente corrupto, diz a versão revista e atualizada. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o reconhecerá? Desesperadamente corrupto, aqui está esse desespero, a ponto de agir dessa forma, com uma incoerência total, né? Com um beijo, trair Jesus. Olha só, que coisa. Outro contraste. Por um lado, tem toda a maldade humana aqui. Por outro lado, tem o plano de Deus se cumprindo. Que coisa, né? Jesus diz que isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Isso aparece nos Evangelhos, né? E Jesus fala assim, eu estava todo dia aí ensinando, pregando, e vocês não fizeram nada. Mas isso está acontecendo agora para se cumprirem as Escrituras. Tudo tem o seu tempo, o seu momento, no plano de Deus. Nós não temos o plano de Deus na nossa mão. Não é do feitio de Deus revelar cada detalhe do seu plano para cada pessoa, ou mesmo o seu plano geral. Nós sabemos o geral e vamos vivendo e aprendendo e assumindo e vivenciando esse plano de Deus. Foi assim também com Jesus, né? No tempo certo, no momento certo, a coisa vai acontecendo. Eu penso que Jesus, na sua humanidade, também não sabia exatamente o momento, ele foi pressentindo, né? Ele foi pressentindo, percebendo, mas ele não sabia exatamente o momento, na sua condição humana. Sabia que ia acontecer, mas quando a coisa acontece, aí ele fala, não, isso está acontecendo para se cumprir as Escrituras. Teria que ser assim, né? Jesus teria que passar por esse momento. Então veja bem, no plano de Deus, nós passamos também pelo vale do sofrimento, pelo vale de angústia, da luta. Nesse plano de Deus, isso está encaixado. Isso faz parte. E Jesus vem para mostrar isso. A vida como ela envolve tudo isso. Esse plano de Deus na nossa vida, há várias outras conotações, né, importantes que a gente precisa mencionar. A angústia, a tristeza, esse vale do sofrimento, muitas vezes, ele é o resultado dos nossos próprios atos individuais. Às vezes nós estamos num buraco, num problema muito sério, porque nós causamos o problema. Porque nós plantamos para chegar nessa situação. E aí a gente precisa assumir isso, reconhecer, né? Mas não é porque foi assim que Deus vai te abandonar. O caminho de Deus é o caminho da reconciliação, é o caminho do perdão, do reconhecimento, é a melhor coisa. Mas também por outras vias, este vale do sofrimento vem por causa da condição em que todos nós estamos, que eu já tenho dito aqui, né? Todos nós estamos no mesmo balaio, nós somos seres humanos, pecadores, e no geral estamos no mesmo barco, e aí cada um enfrenta os resultados disso na sua realidade pessoal. Então não diz respeito só a coisas que eu plantei e estou colhendo, né? Às vezes eu estou colhendo coisas que não foi eu pessoalmente que plantei, mas que está na humanidade, faz parte da história da humanidade, da realidade da humanidade, né? Pouco tempo atrás eu já mencionei isso, um médico crente que trabalhava muito para ajudar pessoas necessitadas. Ele criou, inclusive, um sistema, ele tinha cargo público e criou um sistema de carretas, hospitais que saíam por aí e atendiam as pessoas, né? Então,
Esse médico um dia estava chegando em casa, foi confundido com outra pessoa e assassinado por bandidos. E a gente pergunta, como é que pode um negócio desse? Né? Que coisa, como é que Deus permite, né? Uma pessoa que está sendo bênção para a sociedade, que está sendo um sinal do reino de Deus para a sociedade, é assassinada friamente na frente da sua casa. Como é que pode um negócio desse? O que ele fez para merecer isso? Não, ele não deve ter feito nada pessoalmente para merecer isso. Mas nós, como humanidade, estamos sujeitos a isso. Você não plantou exatamente isso, mas nós, como seres humanos, plantamos. A sociedade humana plantou. Então, o vale do sofrimento, o vale da morte, o vale da traição, que é mais duro ainda, né? Ser traído por alguém que está sempre com você, isso é mais duro ainda. Todas essas experiências, a decepção com seres humanos, com pessoas que estão dentro, não com pessoas que estão fora. Isso faz parte da caminhada. Por quê? Porque isso é a natureza humana. E Jesus era que não tinha nada a colher sobre isso, mas ele vem para experimentar a nossa realidade, para viver a nossa realidade, para mostrar para nós essa realidade. Jesus é aquele que vivencia a vida humana como ela é, experimenta, serve de modelo para nós, ele vem para nos ensinar como viver nas várias circunstâncias. Então esse aqui é um outro contraste, né? Contraste de vermos aqui, por um lado, é resultado da maldade humana, mas por outro lado, faz parte de todo um plano de Deus, que visa o bem da humanidade, que visa o nosso bem. Isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, né? Nós falamos terça-feira sobre isso. Cumprimento das Escrituras é uma das bases que nós temos até para falar do fim dos tempos. O tempo todo nos evangelhos se diz isso. Isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição e ascensão, o tempo todo a Bíblia vai dizer, isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Isso é, Deus tem um plano. O plano de Deus é para abençoar. Então, se você está passando pelo vale do sofrimento, pelo vale da escuridão, pelo vale da traição, lembra disso. Por um lado, não se justifica a traição, a maldade, o pecado, a violência. Por um lado, nós temos que rejeitar, protestar contra isso, lutar contra isso. Mas por outro lado, isso na verdade não elimina, não exclui, não invalida o plano de Deus. Tem um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não está na Bíblia exatamente assim, né? Mas tem até algo parecido. José diz para os seus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas transformou o mal em bem. É mais ou menos isso, né? A maldade humana são as linhas tortas, né? E Deus escreve certo no meio dessas linhas tortas. A gente poderia dizer assim. Então tem um plano de Deus acontecendo, mesmo na escuridão, mesmo na traição, mesmo na decepção. Se aconteceu com Jesus, gente, você acha que não vai acontecer com você? Não vai acontecer comigo? Não vai acontecer conosco? Com Jesus aconteceu. Ele é o mestre. Se aconteceu com ele, então os seus discípulos também estão sujeitos. Os seus seguidores. Seguir Jesus também é assumir essa possibilidade triste de viver isso aqui, né? De viver essa situação. Outro contraste que nós temos aqui é dos discípulos, né? Pouco tempo atrás, poucas horas antes, quando Jesus disse que iria se cumprir a Escritura, né? Ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Todos falaram, não, eu não. Pedro especialmente, né? Não, eu não, de jeito nenhum. Jesus, na verdade, falou mesmo para os que estavam ali, dizendo, ó, deixa os discípulos irem embora, né? Que vocês querem só a mim. Mas o fato que diz o texto aqui é que todos o deixaram e fugiram. Verso 50.
Todos o deixaram e fugiram. Quer dizer, ele ficou sozinho. Inclusive fala de um jovem aqui, né? Que também estava seguindo Jesus ali. Esse também, na hora H, caiu fora. Largou até a roupa no meio do caminho. Né? Dos seguidores de Jesus ali, foram embora, correram do jeito que deu. É isso que o texto transparece, né? Eles correram do jeito que deu. O Pedro até se mostrou valente. Mas depois, quando ele viu o negócio mesmo, tinha mais gente, o negócio era complicado, caiu fora. Todos o deixaram e fugiram. Então olha só. Jesus já havia dito que isso também era cumprimento da Escritura. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus disse que isso é cumprimento da Escritura. Mas também é fato que eles fugiram. Que eles foram embora. Eles abandonaram Jesus. Deixaram Jesus sozinho. E eu e você? E eu e você? O que nós teríamos feito? Eu acho que nós íamos fazer a mesma coisa. Na hora H, ó, chup, né? Na hora H você sente aquele medo, foge. O ser humano é terrível, né? O Pedro, inclusive, com essa atitude também contraditória, né? Mais um contraste. Ele vai valentão, corta a orelha do soldado, ou do servo do sumo sacerdote, mas depois foge também. Olha só, né? Foge com medo. Ficam de longe vendo o que está acontecendo. Não estão entendendo nada, mas fugiram. Todos o deixaram e fugiram. Por um lado, também era já um cumprimento da Escritura, estava previsto. Mas por outro lado, foram eles que fugiram. Foram eles que... E foi Pedro quem negou, depois vai aparecer aqui. Isso não tira a responsabilidade deles de terem fugido na hora H. Não é porque é cumprimento da Escritura que a responsabilidade é eliminada. Isso diz respeito a Judas também, né? Não é porque é cumprimento da Escritura, a traição, que Judas é inocentado da sua responsabilidade. Essas duas coisas andam em paralelo. Nunca nós somos inocentados da nossa responsabilidade. Todos o deixaram e fugiram. Na hora H eles correm. Essa é uma pergunta importante para nós, né? Se a gente não foge por muito menos a gente não corre fora. Né? Jesus não está aqui fisicamente para que nós tenhamos essa experiência, mas ele está aqui pelo Espírito Santo e nós ainda proclamamos o nome de Jesus. Jesus fala que em seu nome essas coisas aconteceriam. Jesus diz que os seus seguidores seriam perseguidos por causa do seu nome, por causa da pregação do Evangelho. Nós não temos isso no Brasil. Isso não tem nada a ver com a gente aqui. Nós estamos numa vida tranquila. Nós temos uma liberdade imensa para viver, para pregar, e ainda assim nós temos muita dificuldade. Quantas vezes nós vamos embora e fugimos por muito menos, né? Às vezes até compromisso que assumimos com os irmãos, nós saímos fora. A questão é compromisso, não é isso. A questão aqui é, quando você está presente, você abençoa. Quando você se ausenta, você está juntos. Então a questão aqui não é o compromisso em si, eu tenho que ser correto nos meus compromissos. Não, a questão aqui é entender que eu somo. A sua presença é importante. Se você falou que vai fazer, faça. Né? Se você não pode fazer, faça, diga que não pode. Você falou que vai fazer, faça. E enfrente as lutas, as dificuldades. Há dificuldades, há lutas, né? Para se realizar alguma coisa, para assumir alguma coisa em nome de Jesus. Então a mentalidade de estar fazendo para o Senhor mesmo, inclusive reconhecer, dizer, ó, eu falhei, caí fora, não deveria ter feito, né? Mas isso aconteceu aqui. Então aos contrastes que nós temos aqui. Um momento triste, um momento de escuridão, um momento em que Jesus é traído por Judas, o momento pior, né, de Jesus, de ter um dos seus discípulos, a quem ele chamou, ser o traidor, aquele que traiu e não retornou, né? O Pedro retorna, os outros retornam,
Mas o Judas não, o Judas vai se suicidar. Houve um que se perdeu. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz isso a Deus na oração: Pai, não perdi nenhum dos que me deste, exceto o filho da perdição. Né? E esse filho da perdição aí, não quer dizer que ele estava destinado irremediavelmente a trair, e ele não poderia fazer nada. Eu não acredito nessa linha, não. Eu acho que corre em paralelo. Por um lado, a previsão, por um lado, o plano de Deus, por outro lado, a responsabilidade humana. Nós não conseguimos juntar muito as linhas definitivamente dessas duas coisas, mas elas correm em paralelo. Né? O Judas traiu porque quis trair, porque desejou trair, porque planejou trair. Então as pessoas que traem, as pessoas que agem mal, as pessoas que lutam pelos seus interesses em nome da religião, fazem isso porque querem fazer. Fazem isso porque isso não é culpa do diabo, não. O diabo só vai fomentar ainda mais, só vai tornar isso pior ainda. Mas isso é decisão humana. Né? É decisão que eu e você tomamos. Fugir também aqui é uma decisão deles. Jesus quer poupá-los, mas eles fogem. O texto fala que eles fugiram, correram fora mesmo e largaram Jesus. Como Jesus havia dito que eles fariam e como eles tinham dito que não fariam, mas fizeram. Quantos contrastes nós temos aqui para aprender, né? Graças a Deus que esses discípulos depois voltarão. Serão homens cheios do Espírito Santo. Cada um deles, se não todos, vários deles, acabam morrendo, dando sua vida, sendo executados por causa da sua fé. Logo de cara, Tiago, né? Tiago já é executado lá no livro de Atos. Você tem Estevão, não é um dos 12, mas Estevão também é executado, apedrejado por pregar o Evangelho de Cristo. Então, ao longo da história, muitos de fato deram a sua vida e assumiram perder a sua vida pelo Evangelho. Esse é um desafio. Esses homens aqui, essas pessoas aqui eram semelhantes a nós, né? Tinham sentimentos semelhantes. Então, por um lado, se nós estamos sujeitos a isso, por outro lado, é o Senhor quem nos fortalece para vencer, para retornar, para retomar, né? Novamente. É Ele quem nos transforma. Eu me lembro do primeiro sermão que eu preguei na minha vida, que foi sobre a traição de Pedro, e Pedro cheio do Espírito Santo, lá em Atos, né? Tentando mostrar o Pedro antes e o Pedro depois. Eu me lembro disso. Aliás, eu preguei ali perto da casa do Neto, numa das casas ali, onde o Neto mora, não sei qual mais, mas foi ali. O meu primeiro sermão que eu preguei na minha vida foi num culto do lar, ali. Eu preguei sobre isso, o Pedro antes e o Pedro depois. E a pergunta que eu fazia era: quem somos nós? Nós somos o Pedro antes ou o Pedro depois? Então, o Pedro antes somos todos nós, em algum sentido. Todos nós somos sujeitos a negar, a fugir, a decepcionar. Né? Se alguém te decepcionou, lembra disso, você também decepciona. Então, não se deixe abater, não se deixe derrubar porque você foi traído, porque você houve uma decepção com pessoas, né? Nós também decepcionamos os outros, nós não somos diferentes. Então a gente precisa lembrar disso. E lembrar que aqueles que decepcionaram, se eu decepcionei, eu posso voltar. Como Pedro, é possível voltar, retornar a um novo dia, um novo momento, né? Uma nova caminhada. Então nós continuamos caminhando em nome de Jesus, mas que possamos ser como os discípulos depois, que de fato foram fiéis, né? Caminharam com o Senhor. Jesus precisou viver esse momento difícil, esse momento escuro, esse momento triste. Nós temos muitos momentos às vezes, mas Jesus passou por ele, né? Viveu, tinha a ver com o plano de Deus. Lembra disso, Deus tem um plano na sua vida, por mais escuro que seja o momento que você está vivendo, por mais doído que seja a traição, a decepção, Deus tem um plano para a sua vida, para a vida de cada um de nós, e Ele vai levar a bom termo o que Ele tem para você, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe essa sua quinta-feira. Estaremos juntos. Estudo bíblico, né? Módulo 4 de Teologia para o que der e vier. Nosso título é Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Hoje a lição 2,
os fundamentos da esperança cristã. Quero falar primeiro da base, para depois falar daquelas coisas mais complicadas sobre o fim do mundo, sobre a doutrina das últimas coisas, nesse tempo de crise, que estamos mais propensos, né, para pensar nessas coisas, e também um tempo que muitos começam a dizer bobagem por aí. Então, que nós possamos buscar na palavra do Senhor direção para a nossa vida, né, caminharmos juntos aí em nome de Jesus. Deus abençoe a sua quinta-feira, Deus possa sustentar você, cada um de nós, apesar de todas as possibilidades que existem aí de coisas desagradáveis, que Deus possa te sustentar, te renovar a cada dia. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a viver os momentos difíceis, escuros da vida, inclusive aqueles momentos em que nos decepcionamos com as pessoas. As pessoas às vezes mais próximas, de quem nós esperávamos mais, são justamente aquelas que às vezes, ó Deus, nos decepcionam, mas nós também decepcionamos as pessoas. Então nos ensine a viver, Senhor, a caminhar, a renovar, entender que Jesus também passou por tudo isso, mas que há um plano do Senhor na nossa vida, que está por trás de tudo isso, que certamente chegará a bom termo. Ó Deus, nós cremos nisso, que o Senhor possa nos abençoar. Nos livra da traição, nos livra, Senhor, da covardia, mas que nós possamos ser servas fiéis do Senhor, assumir aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, possamos servir uns aos outros, servir ao Senhor na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar o discernimento pelo Teu Santo Espírito na nossa vida, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero falar, não se esqueça, hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia, para fazer a inscrição para a ABF, ok? Aventura Bíblica de Férias. Nós temos uma parceria com a Igreja Batista Memorial de Alphaville. Agradecemos a Igreja Batista Memorial de Alphaville pela oportunidade de estarmos juntos. A inscrição é totalmente gratuita. Você pode fazer, tem no Zap, tem no Facebook, lá a orientação certinha. Crianças de 3 a 12 anos, tá bom? Podem se inscrever, mas você tem que se inscrever até amanhã, senão depois não dá mais. E é totalmente gratuito, você vai receber material, você vai ter do dia 20 ao dia 25, um tempo para interagir com as crianças, com material, você vai receber mensagens. Então, com certeza, isso vai abençoar a criança aí, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho, sua sobrinha, ou a criança que você tem, de alguma forma, acesso a ela. Com certeza, isso vai ficar marcado na vida dessa criança. Então, se inscreva, convide outras pessoas para se inscrever, seus vizinhos, pessoas que você conhece, anuncie isso, porque é só entrar lá. É só entrar lá no Zap, é só entrar lá no Facebook, pegar lá as orientações, entrar no link que tem lá e fazer a inscrição. E a inscrição é fácil de fazer, tá? Então aproveite essa oportunidade gratuita que o Ministério Infantil da nossa igreja está aí promovendo nesse tempo de crise, nessa época que seria de férias, né, em julho. Nós vamos ter a ABF, a Aventura Bíblica de Férias, online, via live, via redes sociais. Então, aproveite essa oportunidade, não perca, porque certamente vai ser bênção, tá? Deus te abençoe, tenha uma excelente quinta-feira, em nome de Jesus. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações, e todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!